Olá! Sejam bem-vindos a mais uma live da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Iniciando com vocês hoje a professora Angelita, conselheira técnica da Sociedade Brasileira. E hoje será o nosso primeiro encontro de um grupo, de um ciclo de aprendizagens que a gente chama, nos meses aí de setembro, outubro e novembro. Então, algumas semanas eu estarei com vocês, além de outros colegas que a sociedade já apresentou aqui através dessa proposta das lives. E vou trazer para vocês aqui um pouquinho do ciclo de aprendizagens que a gente vai viver pela sociedade. Tá? Meu nome é Angelita Fulli, sou neuropsicopedagoga institucional, também com formação em clínica, especialização na área de gestão educacional, trabalho com os cursos de neuropsicopedagogia, coordenação e docência. E qual é o nosso ciclo de aprendizagens nos próximos meses, para vocês acompanharem e deixarem anotados na sua agenda? Então, hoje, 30 de setembro, a gente começa com o perfil profissiográfico da neuropsicopedagogia. A gente vai detalhar para vocês o que é esse perfil daqui a pouquinho. Dia 14 de outubro, a gente vai falar essencialmente sobre a atuação do neuropsicopedagogo institucional, fazendo uma interface com o processo educacional. Muito bacana esse conteúdo também, certo? Fundamentos da neuropsicopedagogia, que autores, que vertentes teóricas, qual a fundamentação que a gente utiliza na neuropsicopedagogia atualmente, para que a gente consiga aí fazer uma diferenciação da nossa atuação, do nosso referencial, do que nós temos aí com outros colegas de outras profissões. E para completar esse ciclo de aprendizagem, não percam, 25 de novembro a gente vai falar dos nossos diferenciais como profissional, certo? E como cada profissão se integra num quadro agregador de equipe multiprofissional, certo? Então, qual é a diferença do neuropsicopedagogo para o neuropsicólogo, para o psicopedagogo, onde cada um atua, até para você poder saber escolher qual a diretriz que você quer para a sua vida profissional, certo? Mas o nosso tema de hoje é perfil profissiográfico da neuropsicopedagogia. E como conselheira técnico profissional, tem um grupo de colegas que fala dessas questões. Quem me conhece como docente sabe que esse é um tema que a gente discute muito nas nossas aulas, que a gente aborda com muita ênfase nas aulas. E hoje a gente vai trazer um pouquinho para todos vocês aqui, EV Sociedade, o que é esse perfil e o que faz parte dele, certo? Mas antes de a gente começar, é muito importante deixar claro aqui que nós somos ciência. Neuropsicopedagogia é ciência, certo? E deixar muito claro que a concepção, o famoso o que é neuropsicopedagogia mesmo, que embasa toda essa fala que eu vou fazer para vocês, está no Código de Ética já revisado 2020, em maio de 2020, por esse conselho, né, que eu acabei de citar, dizendo então que a neuropsicopedagogia é ciência transdisciplinar, é fundamentado no conhecimento da neurociência aplicada à educação, das neurociências aplicadas à educação, fazendo sempre uma interface com duas áreas, pedagogia e, presta atenção, psicologia cognitiva. Certo? Esse é um dos nossos grandes diferenciais em relação a outras profissões, e nesse ciclo que a gente vai ter aí de 4 encontros, você vai entender um pouquinho por quê, tá? E a gente estuda então a relação que existe, né, entre o funcionamento do sistema nervoso com a aprendizagem humana. Então, o nosso objeto de estudo em si é como a aprendizagem humana acontece atrelada a esse funcionamento. Com que objetivo a gente faz isso? Sempre visando a reintegração pessoal, social e educacional, seja de um paciente, seja dos alunos, certo? Visando principalmente essa reintegração a partir do potencial de aprendizagem que ele tem. Então, isso precisa ficar muito claro para nós que somos da área da neuropsicopedagogia. Muito bem, somos uma ciência, mas também somos profissão? E aí? Né? Tem gente dizendo, a neuropsicopedagogia não é profissão, porque essa tal profissão, ela veio antes da neuropsicopedagogia. Gente, coisas diferentes, cada um no seu espaço,
cada um com a sua contribuição. Neuropsicopedagogia, sim, é ciência, tem uma fundamentação, trabalha com pesquisas técnico-científicas, trabalha com evidências da aprendizagem para promover avaliações e dessas avaliações planejar intervenções, né? Sondagens, triagens, dessas sondagens também planejar intervenções com metas muito claras, mas somos uma ciência que embasa duas profissões, certo? Uma, neuropsicopedagogo institucional. A outra, neuropsicopedagogo clínico. Então, presta atenção. São duas profissões diferentes, por isso exigem duas formações diferentes, cada um com uma especialização específica, cada um com uma carga horária específica para a formação desse profissional, certo? E ali está o código do CBO. Nossa, o que é esse código? A gente já vai entender um pouquinho o que é esse código. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade para responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem, tanto na sociedade brasileira, como também durante as minhas aulas. É esse código que vai no meu carimbo? Não, gente. Esse é o código que vai dar acesso a você aos direitos trabalhistas e previdenciários. O código do seu carimbo é aquele que vai te diferenciar de todo neuropsicopedagogo e cada um vai ter o seu. E esse só a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia pode dar para você, tá? Então, esse código aqui é para todo neuropsicopedagogo institucional que for contratado via carteira de trabalho, via contrato, outro tipo de contrato. O CBO 239440 é o CBO de todo neuropsicopedagogo clínico que for contratado, visando aí ter acesso aos direitos que eu citei. Agora, o código 00569 é o código da Angelita. É o código da neuropsicopedagoga institucional Angelita Fulli. Então, vejam que esse é o código identificador do profissional em específico e é esse que a neuropsicopedagogia, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia dá para você. Então é bom você ficar atento, é bom você participar desse ciclo de lives, porque muitos esclarecimentos vão estar aqui para vocês terem diretrizes para a vida profissional de vocês a partir de agora em neuropsicopedagogia. Então, gente, somos profissão, sim. Profissão diferenciada da psicopedagogia, da neuropsicologia, do psicólogo, do fono, do TO, de todos os outros profissionais liberais que são bacharéis, tá? E têm a sua área de atuação. Estamos no Código Brasileiro de Ocupações desde 23 de julho de 2019. Então, desde a metade do ano passado, foi publicado lá no site do Ministério do Trabalho, dentro do Código Brasileiro de Ocupações, dentro do site do CBO, o nosso código. Então, somos profissão. Quando você ouvir alguém dizer, não, será que é profissão? Somos sim. Busca lá, vocês viram ali, tem os dois códigos que eu acabei de passar no slide anterior aqui, ó. Eu vou voltar até para você ver quais são. Somos profissão, sim. E podemos ser contratados, sim, pela esfera pública, pela esfera particular, podemos entrar em concurso público. Então, você aí na sua cidade, que é neuropsicopedagogo institucional ou clínico, converse com as autoridades locais, educacionais, políticas, administrativas do seu município, do seu estado, porque o seu cargo de neuroinstitucional pode fazer parte de concurso público, sim. Então, estejam atentos a esses dados, essas informações. Nós estamos posicionados dentro dessa classificação, tá? Na família ocupacional da educação. Olha que coisa maravilhosa. Para mim, que sou pedagoga, isso é uma honra, estar posicionada dentro da família da educação. E eu acredito, como a maioria dos alunos que passaram nas minhas aulas e que concordam com isso, entendem que isso é uma valorização para o profissional da educação. Ter dentro da sua família ocupacional duas profissões novas no século XXI e, além disso, trazendo um setting diferente de atuação, que é o setting clínico. Nós temos o contexto de atuação nos definindo como profissão. A área clínica,
que antes, por características culturais, é muito próxima do psicólogo, do fono, do TO, agora também é da educação e principalmente da pedagogia. O setting clínico foi colocado dentro do CBO, numa família educacional, tá? Pela neuropsicopedagogia. Então, mais uma vez, a neuropsicopedagogia fez história no Brasil, como uma profissão inovadora que veio trabalhar a aprendizagem sob um ponto de vista diferenciado do que vinha se constituindo até agora. Tá? A gente vai conversar bastante sobre isso, junto com alguns colegas participei do dia do reconhecimento da profissão, então se você tiver qualquer dúvida sobre como acontece, o que aconteceu no dia 14 de março de 2018, que foi quando nós já sabíamos que nós teríamos 2 códigos, hein? Eu quero esclarecer uma situação, porque muita gente ouviu se falar quando saiu o CBO, que a sociedade brasileira não sabia que viriam 2 profissões. Então, eu quero deixar bem claro que desde o primeiro momento que nós requeremos, tá, a profissionalização, nós sempre pedimos 2 códigos. Os conselheiros técnicos, as pessoas que trabalham no administrativo, a presidência, a vice-presidência, sempre tiveram isso claro, tá? Então, para você que quer ter acesso a essas informações com mais clareza, venha para a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Continuando aqui, a gente está falando em CBO, mas o que é este CBO, tá? Toda atividade profissional que busca ter acesso a direitos trabalhistas e previdenciários precisa fazer parte de um grande catálogo nacional onde estão registradas praticamente 90% das profissões que fazem parte da movimentação da economia brasileira. Tá? Então, esse código, ele está no site hoje do Ministério da Economia, quando nós trabalhamos com o reconhecimento da profissão era o antigo Ministério do Trabalho, tá? E ele normatiza, nomeia, codifica, indica que conteúdos, que funções essa profissão vai desempenhar, tá? Trazendo, então, um código enumerativo, quer dizer, identificando essa profissão e diferenciando-a de qualquer outra que exista e possa estar ali. E isso é importante entender, porque nesta mesma família nós temos o coordenador pedagógico, o diretor de escola, o próprio psicopedagogo, mas a comissão que analisou o pedido da sociedade brasileira para incluir a neuropsicopedagogia como profissão, entendeu que ela é diferente de tudo que está ali. Por isso que ela entrou e tem espaço próprio. Então, a gente precisa ter um cuidado quando fala da concepção de neuropsicopedagogia, porque há uma identidade confirmada por essa codificação que é necessário ser legitimada por todos que são neuropsicopedagogos, certo? E o que é, então, essa classe? O que essa classificação enumerativa e descritiva, ela nos possibilita, tá? Tendo esse código, que é aqueles 2 números que eu mostrei no início da minha apresentação e que eu coloquei que vai diferenciar, vai dar a identidade das 2 profissões, do que a neuropsicopedagogia passa a fazer parte? Da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Então, vai fazer parte do CINE, tá? Vai estar lá no cadastro do CINE para a gente poder buscar reintegração dentro do quadro profissional, dentro do mercado de trabalho. Nos dá direito a seguro-desemprego, vai fazer parte da declaração de imposto de renda de pessoa física. Isso é importante vocês saberem, principalmente para quem é neuroclínico, autônomo. Censo demográfico, vai começar a aparecer aí, quando for fazer o censo nas casas, a profissão do neuropsicopedagogo tem um código para colocar ali, certo? Então, todas as pesquisas estatísticas do IBGE vai fazer parte agora o neuropsicopedagogo, tá? Então, veja quantas conquistas. Além do seguro-desemprego, licença maternidade, a gente vai ter direito como neuropsicopedagogo. Licença tratamento de saúde, pagando INSS. Então, a gente é uma profissão legítima com identidade própria. É importante saber isso. E como que a gente fez para buscar esse CBO? Que é importante você saber e falar disso sendo neuropsicopedagogo, certo? A gente buscou o Ministério do Trabalho e do Emprego,
na época, certo? E apresentou um requerimento de reconhecimento de ocupação. O que tinha que constar nesse requerimento? Primeiro, quantas pessoas no Brasil atuam na neuropsicopedagogia? Então, a gente fez o levantamento na época, tinha uma quantidade que hoje já está muito maior, certo? Se eu não me engano, era 3 mil e algumas pessoas atuando na época, tá? Descrever que atividades a gente exercia, como a gente já tinha a sociedade brasileira, tinha o Código de Ética Técnico Profissional, e você que é neuropsicopedagogo tem que se basear neste documento para atuar. Não é no documento da psicologia, da psicopedagogia, não, a gente tem um código próprio e foi ele criado em 2014, revisto em 2016, que fundamentou todo o nosso requerimento, que trouxe o diferencial da nossa profissão. Então, se você não está trabalhando embasado nele, você está inadequadamente, né, realizando a sua atividade. Precisa alinhar aí com a sociedade, porque reconhecidamente a sociedade brasileira hoje representa a unidade da neuropsicopedagogia nacional e inclusive internacionalmente. Então é importante você entender isso. A sua associação aqui faz a diferença. Então, foi descrita todas as atividades exercidas, tanto pelo neuroclínico quanto pelo institucional. Você vai ver que tem diferenciação. Quais instituições estavam oferecendo o curso no mercado e o nível de escolaridade requerida, inclusive foi discutido o currículo dessas entidades formadoras, certo? Tudo isso fundamentado na legislação nacional, Constituição Brasileira, Código Civil, e também evidências, principalmente da construção científica dessa profissão. Tanto que no dia que a gente esteve junto com o pessoal da FIP, da Fundação de Pesquisas Econômicas da USP, que para fazer um reconhecimento, depois que você faz esse requerimento, é convocada uma reunião com um grupo de profissionais, nós éramos em 7, junto de um grupo específico da FIP, da USP, aplicada uma metodologia que se chama metodologia DAICO, é uma metodologia canadense, para a gente poder fazer a diferenciação dessa profissão das outras e aí sim, no final do dia, ter a validação de reconhecimento ou não dessa profissão. Então, não é chegar lá, apresentar e ganhar um carimbo de ok. Nós tivemos que levar evidências, nós tivemos que discutir cada atividade que já existia dentro da família ocupacional e inserir o que não tinha para nos diferenciar como profissionais. Foi um dia inteiro de muito trabalho, mas valeu muito a pena, tá? Então é importante que você conheça isso da história da neuropsicopedagogia para saber contar para as pessoas que vão no consultório de vocês, que buscam vocês para atender os filhos delas, para que vocês tenham essas informações que são legítimas e vão trazer credibilidade para a sua atuação como profissional, ok? Então, compilado tudo isso, feito toda essa fundamentação, sistematizadas essas evidências, e em 21 de novembro de 2017 a gente fez esse requerimento. Quando foi fevereiro de 2018, a FIP, né, que é a única instituição de pesquisas que é vinculada ao Ministério do Trabalho, na época hoje da Economia, nos procurou para agendar o dia em que esses profissionais estariam à disposição para aplicar a metodologia DAICO que eu coloquei. E aí, como eu falei, dia 14 de março de 2018, estivemos lá, eu, a professora Angelita, o professor Fabrício Cardoso, a professora Rita Russo, professora Sueli Bazan, professora Rosane Dias, a professora Ana Lúcia Hennemann, a professora Bárbara Madalena Reck. Estivemos nós todos lá, certo? Para poder falar de neuropsicopedagogia institucional e neuropsicopedagogia clínica. Tá? Então, nós éramos em 7 pessoas e estávamos todos lá. Professora Dayana Costa, também neuropsicopedagoga clínica aqui de São Paulo, também esteve lá com a gente neste dia. E então, em julho, primeiro a gente viveu isso em 14 de março de 2018, e sempre é feita uma atualização do site com a publicação dos códigos que estava prevista para janeiro de 2019. Todo mês de janeiro é feita essa atualização. Por conta da eleição que nós tivemos, essa publicação atrasou,
tá? Foi quando o Bolsonaro foi eleito presidente e saiu só em julho. Mas, dia 14 de março de 2018, essas pessoas que estavam lá já sabiam que seriam 2 códigos, já sabíamos que éramos profissão, porém com um código, né, um termo ético assinado de que nada do que havia sido dito ali poderia ser divulgado ainda em imprensa e tudo mais. Por isso que no dia 15 de março a gente tem uma carta do CBO falando, da FIP, falando que nós teríamos que esperar essa publicação, mas que já havia sido vivido este momento que nos garantia o reconhecimento da profissão, certo? E a partir daí, então, a gente tem uma identidade muito definida e muito clara, pessoal. E essa identidade a gente chama de perfil profissiográfico, tá? Dentro do CBO, quando a gente fala Código Brasileiro de Ocupação, tem uma definição bastante interessante para a gente trazer aqui para vocês, tá? Dizendo o que é ocupação, para a gente poder entender o que faz parte desse perfil. Ocupação é a agregação de empregos ou situações de trabalho similares quanto às atividades realizadas. Então, sim, nós temos um grupo de outras atividades profissionais que estão no mesmo grupo que o neuropsicopedagogo, que compartilham algumas atividades, tá? Que desempenham atividades similares ou até iguais, mas outras as diferenciam. E é disso que a gente vem falar nesse ciclo de aprendizagens desses 3 meses que nós estamos aqui, tá? E para isso, o que sustenta esse conceito? O que é um emprego ou uma situação de trabalho? É um conjunto de atividades que uma pessoa desempenha, tendo ou não um vínculo empregatício, tá? Essa é a unidade estatística da CBO. Então, assim, desenvolveu alguma atividade que está gerando alguma renda, que tem algum vínculo ou não, alguma instituição, ou que é desempenhada como de forma autônoma, tá? Nós estamos desenvolvendo uma ocupação ou um emprego. E para isso, nós mobilizamos determinadas competências. Entendido, então, o que é essa ocupação, que nós temos atividades que nós compartilhamos, entendido que a gente não apenas desempenha uma atividade, mas um conjunto, e dentro desse conjunto tem atividades pontuais que nos diferenciam de outros profissionais, nós temos competências básicas que nos diferenciam mais ainda de outros colegas e de outras profissões, certo? Perfil profissiográfico, então, de forma bem geral, tá? Segundo já uma palestra que a gente teve com a professora Rita Russo lá no Congresso Brasileiro de Neuropsicopedagogia de 2017. Desse perfil faz parte o quê? Responsabilidades, conhecimentos, experiências, habilidades, aptidões e atitudes muito específicas que vão qualificar o indivíduo, a pessoa, para desempenhar essa função. Então, é muito específica, a responsabilidade, conhecimentos, são muito específicas e próprias da nossa identidade, nos diferenciando das outras ocupações, tá? E que nos vai dar uma qualificação, uma competência para que a gente possa desenvolver ou o cargo de neuropsicopedagogo institucional ou o cargo de neuropsicopedagogo clínico, ok? Essa qualificação para o desempenho, tá, está relacionada sim à competência. E aí, gente, o que é competência? Eu trago uma definição de um artigo que eu li recentemente, e é de Abrantes e Albino, de 2017, que diz assim: competência é poder articular conhecimentos, habilidades e atitudes para eu enfrentar situações imprevisíveis e concretas. Algumas coisas eu consigo prever, mas outras eu tenho que, no momento que acontece, mobilizar os conhecimentos que eu tenho, a minha experiência pregressa, para poder resolver determinado problema, certo? E aí, então, eu vou resolvendo situações relacionadas com um determinado contexto de cultura, um contexto social, certo? Para tal, eu preciso saber ser, agir e fazer de acordo com a minha atividade profissional. Ser, agir e fazer.
o que o neuropsicopedagogo é, de que forma ele tem que agir e que atividade ele desempenha. É isso que o perfil profissiográfico vai dizer para vocês, certo? Então, dentro dessa compreensão, a gente ainda considera muito o que o próprio Código Brasileiro de Ocupações nos traz e o que eu gosto de trazer como agregador a essa citação de competência que eu trouxe anteriormente, relacionado ao que diz o CBO. Eu preciso ter ideia que eu vou lidar com um nível de complexidade diferenciado a cada situação que me chega. Então, a gente estava conversando agora aqui que vão aparecer situações que eu vou mobilizar os meus conhecimentos. E essas situações, elas vão de níveis mais simples a níveis mais difíceis. Então, esse gerenciamento, essa amplitude, eu vou ter que ter consciência de que eu vou ter que dar conta como neuropsicopedagogo dentro da atividade que eu desempenho. E para isso, então, eu vou ter que ter o domínio do meu contexto de trabalho. No caso, se eu for neuroinstitucional, eu vou ter que ter o domínio do que faz parte desse contexto. Se eu for do contexto clínico, eu vou ter que ter o domínio do que vai acontecer nesse contexto. E aí eu vou ter que entender que conhecimentos, que atividades, o que eu produzo, o que eu invisto, tá? Dentro desse contexto, para eu compreender exatamente o que eu não posso deixar falhas como neuropsicopedagogo, o que é de minha total competência, de minha total responsabilidade. Como popularmente dizemos, o que eu tenho que dar conta com a minha profissão, o que eu tenho que resolver, certo? Então, a partir daqui, assim fundamentados, tá? É competente em neuropsicopedagogia aquele que dará conta de ser neuropsicopedagogo clínico institucional, aquele que dominar conhecimento técnico e científico acerca da aprendizagem. Tenham isso claro. Nós trabalhamos com conhecimento científico, com base técnica, certo? Possuir um raciocínio neuropsicopedagogo alinhado com o contexto clínico institucional. Saber diferenciar, tá? Desenvolver pesquisa científica com foco no meu objeto de estudo na neuropsicopedagogia, respeitando o arcabouço teórico definido não pela Angelita, não por tal profissional, não, pelo que está definido no Código de Ética e pela Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Nós somos um grupo, nós somos neuropsicopedagogia, nós somos bandeira. Então, eu não posso olhar para a neuropsicopedagogia e incluir dentro dela o que eu acho que é. Eu vou incluir dentro da neuropsicopedagogia o que converge para eu retrabalhar com a aprendizagem dentro de um arcabouço específico. Neurociência, pedagogia, psicologia cognitiva. Ponto. O que for fora disso, o que for, por exemplo, Gestalt, já não entra aqui. O que for, por exemplo, psicanálise, já não entra aqui. Então, é preciso ter muita clareza disso, tá? Por isso que a professora Rita Russo, o professor Felipe, o professor Luiz Antônio tem feito lives aqui na sociedade para a gente entender o que são esses conhecimentos e o que são esses referenciais. Certo? Então, precisa desenvolver pesquisa, precisa exercitar algo chamado metacognição, planejar uma formação acadêmica muito alinhada ao código de ética, tá? Escolher uma profissão, escolher um curso para fazer, tem o selo da Sociedade Brasileira? De novo, não é o selo com a cara das pessoas, fulano, Beltrano, Angelita, Maria, João, Pedro, Paulo. Não, é a cara da sociedade brasileira. Está alinhado com ela? Não está? Por que não está? Conversa com essa pessoa que está ofertando essa formação. Por quê? Porque a gente quer agregar pessoas, a gente não quer afastar. Certo? Nós somos um grupo crescente no Brasil, uma profissão que está ganhando destaque. Hoje nós temos referências de colegas atuando que médicos estão pedindo muito mais a avaliação neuropsicopedagógica clínica da aprendizagem, porque traz indicadores muito mais robustos para fechar diagnóstico dentro da área clínica. Vejam, isso é uma conquista coletiva.
Não é uma conquista de quem está dentro da sociedade gerenciando, é de quem está fora atuando dentro do consultório. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Por que não tem o selo da sociedade? Vou conversar com a pessoa e sugerir para ela. Ponto. Entende? Vamos agregar. E, por último, sustentar em qualquer circunstância a postura profissional adequada. Então, se eu fosse dizer para vocês o que significa esses 5 itens, eu diria, são 5 competências básicas do neuropsicopedagogo clínico e institucional. É do que você tem que dar conta com esta formação, ok? Eu vou falar agora de cada uma dessas competências para vocês entenderem que conjunto de elementos faz parte de cada uma delas e vocês autoavaliarem assim, né? Olharem para a formação de vocês. Isso tem na minha formação? Isso teve no curso que eu fiz? Isso é importante você avaliar. Primeiro, eu preciso dominar o conhecimento técnico e científico acerca da aprendizagem, sabendo, compreendendo, tendo clareza do funcionamento do sistema nervoso, seja central, periférico, não só de cérebro. O cérebro é uma parte do sistema nervoso. A aprendizagem não se dá só no cérebro. Tá? É importante a gente ter isso claro. Então, eu preciso entender do funcionamento de toda essa engrenagem maior onde ele está inserido, bem como do desenvolvimento humano. Por que do desenvolvimento humano? Porque eu tenho que saber o que está típico e o que está atípico desse desenvolvimento. O que eu preciso olhar como ponto de atenção, que é um ponto crítico a ser avaliado, a passar por uma triagem para entender o que acontece se eu estiver no contexto institucional, a falar de uma avaliação neuropsicopedagógica se eu estiver no contexto clínico, para eu entender o que está dentro do esperado, fora do esperado, para aquela faixa etária, para aquela estrutura orgânica de sistema nervoso que está ali na minha frente. Entenderam? Se o curso de vocês não trabalha isso, não está dentro dos preceitos da neuropsicopedagogia defendida pela bandeira nacional da sociedade brasileira, certo? Obstáculos orgânicos. O neuropsicopedagogo clínico institucional sabe por onde tem que começar a investigação das questões da aprendizagem. É olhar para as questões orgânicas. É entender um pouco de lesões cerebrais, sim, porque se eu tiver um paciente na clínica que vem de um AVC, moia-moia, por exemplo, certo? Que é comum em crianças, como é que eu vou trabalhar? Qual é o potencial de aprendizagem que ele tem? Eu preciso entender. Lesionou que parte? O que isso significa? O que eu vou potencializar dentro desse contexto? Se tem uma disfunção específica, o que essa disfunção resvala e influencia no processo de aprendizagem? Eu preciso conhecer os obstáculos orgânicos, tá? O funcionamento sensorial, há questões das percepções auditivas, visuais, táteis, sinestésicas. Eu preciso compreender esse funcionamento orgânico. E aí relaciono com Luria, Vygotsky, ontogênese. Quem estuda neuropsicopedagogia no seu curso de formação tem que saber que este conteúdo que eu acabei de dizer faz parte, hein? Fiquem atentos. DSM-5, livro de cabeceira. Eu brinco com os meus alunos, aquela pastinha que você tem, se você é professor para dar aula, que você coloca, né? A gente colocava, pelo menos eu que sou do tempo do magistério, né? O diário de classe, o livro didático, essa pastinha agora você vai colocar DSM-5. Eu vou ter que saber o que é transtorno, o que é síndrome, o que é dificuldade de aprendizagem transitória, o que é uma dificuldade de aprendizagem como dislexia, desortografia. Eu preciso saber, e dentro dessa linguagem da APA, da Associação de Psiquiatria Americana, porque eu não posso dizer eu acho que ele tem um TDAH. Eu tenho que dizer há indicadores, segundo tal e tal e tal documento, de que estas e estas evidências dos instrumentos que eu usei na minha avaliação sugerem um TDAH. Entenderam a diferença? Eu não acho. Eu mostro a evidência como neuropsicopedagogo. Esse é o nosso diferencial como profissional. Então, eu também preciso entender que
dentro das dificuldades, dentro dos transtornos, dentro dos aspectos orgânicos, de compreensão de funcionamento, eu posso ter um déficit, ou além de um déficit, um superávit, vamos dizer assim, tá? No desempenho acadêmico escolar. Então, vou até corrigir esse meu slide, tanto as potencialidades, porque eu posso estar falando aqui, por exemplo, de altas habilidades, certo? O desempenho acadêmico é uma referência para eu poder investigar a aprendizagem? É, claro que é. Trabalhar nas causas do não aprender é a base da neuropsicopedagogia institucional. Não percam, hein? Dia 14/10 a gente vai falar disso. Então, o desempenho acadêmico e educacional é a nossa referência e eu preciso dominar os conhecimentos acerca disso, certo? E quando eu falo de dominar os conhecimentos acerca disso, eu falo de conhecer um aparato estrutural do sistema educacional, do nosso sistema de ensino brasileiro, em primeira instância. Então, eu preciso dominar, dominar o funcionamento das políticas públicas no país e todas as diretrizes nacionais de educação. Eu preciso conhecer a política de educação especial para entender por que o neuroinstitucional não está no AE, por exemplo. Eu preciso saber de lei brasileira de inclusão, porque a lei brasileira de inclusão não é só para deficiente ou para quem tem um obstáculo de aprendizagem. Todo ser humano merece ser incluído pela sua diferença e a neuroinstitucional trabalha nisso. A neuroclínica também, mas a neuroinstitucional, falando um pouco mais forte aqui, porque já é a nossa próxima live. LDB a LDB traz a concepção de educação na qual eu tenho que aplicar neurociências. Se eu não sei o artigo 1 da LDB de cor e salteado, eu não consigo aplicar neurociência na educação. Tenham isso claro. Observem se o curso de vocês ofereceu isso. Política Nacional de Educação. Eu preciso conhecer as bases curriculares nacionais? Preciso. Apesar de quem tem que dominar ela 100% é o docente da sala de aula, mas a neuroinstitucional eu sou parceiro desse docente, então eu tenho que conhecer este material. Porque eu vou dar suporte para esse colega que está lá dentro da equipe técnica da escola, certo? Então eu preciso conhecer como se estrutura, que documentos fazem parte desse sistema nacional. E depois eu vou para os sistemas estaduais e municipais, conforme aí sim o local onde eu estiver atuando. Preste atenção se o seu curso fala disso para você. E arcabouço teórico que sustenta a prática profissional, gente. Nós falamos de neurociências, pedagogia e psicologia cognitiva. 3 eixos, certo? Não é só biologia, não é medicina. Nós falamos de neurociências, que por si só já é uma ciência transdisciplinar, que vai passar pela área das ciências humanas até as ciências exatas. Então, a nossa base é essa, tá? Gostaria que vocês participassem também da nossa terceira live para entender um pouquinho melhor isso, certo? Esse slide vem da palestra da professora Rita Russo de 2017, mas também está já atualizado com outras discussões que nós fizemos numa relação de supervisão técnica e estruturado de uma forma bem clara, deixando evidente o que você tem que dominar nessa primeira competência. Lembra da live do arcabouço teórico? Tá aqui a data, ó, não vai perder. E possui raciocínio neuropsicopedagógico de acordo com a sua prática institucional e clínica. Primeiro, o que eu acabei de dizer para vocês? O curso de vocês tem que ensinar a aplicar neurociências à educação conforme a LDB. Ponto. Para olhar para esse funcionamento do sistema nervoso, traçar ações, sejam elas de sondagem, triagem, avaliação e intervenção, com metas para serem batidas, iniciais, intermediárias e finais, dentro de um determinado tempo para ser desenvolvido, para trabalhar com potenciais existentes. Tanto dentro da escola, quanto dentro da universidade, quanto dentro da clínica, do consultório, eu tenho que saber fazer isso. Dentro da clínica, considerando que eu tenho um contexto de atendimento individualizado, e dentro da institucional, considerando que eu tenho um princípio de ação coletiva, artigos 29, 30 e 31 do Código de Ética. Se o curso que você fez não falou isso para você, preste atenção. Eu preciso construir, na minha prática neuropsicopedagógica,
através de um exercício muito constante, os meus protocolos de trabalho. E como que eu faço isso? Conhecendo todos os instrumentos que eu tenho à minha disposição, todo o instrumental que eu tenho. E aí, como é que eu vou saber isso, Angelita? Nota 2, nota 1, tem livro de neuroclínica, livro de neuroinstitucional, certo? E prestem atenção no selo da sociedade, porque tem pessoas oferecendo cursos com instrumentos que não são nossos. São privativos de fonoaudiólogos, privativos de psicólogos e neuropsicólogos. Aí o neuropsicopedagogo paga o curso e depois não pode utilizar na sua prática. Então, conheçam esse instrumental. Saibam exercitar a seleção desse material adequadamente conforme cada contexto institucional ou clínico, mas também contexto de aprendizagem que você encontra dentro da área institucional e dentro da área clínica. Que contexto é esse? Que turma eu estou trabalhando dentro da institucional? Qual é a faixa etária do grupo de alunos? Na clínica, que contexto é este? Este aluno, certo? Ou este paciente, vamos utilizar a nomenclatura certa, de 9 anos com esta dificuldade, vai ter um protocolo específico, eu vou ter que exercitar a seleção de material adequado para ele. Então, prestem atenção nisso. Se o curso que você está fazendo de neuropsicopedagogia não te oferece isso, presta atenção. Documentar toda a minha prática neuropsicopedagógica de acordo com o Código de Ética. E tem novidade para quem é sócio da Sociedade Brasileira, porque nós temos alguns materiais orientadores específicos para o neuroclínico institucional, para aprender, por exemplo, a elaborar um protocolo de sondagem e triagem na área institucional, um protocolo de avaliação e intervenção na área clínica, saber elaborar um relatório de avaliação neuropsicopedagógico clínico, um informe neuropsicopedagógico institucional, sempre focando em metas de trabalho para você desenvolver o seu processo de atendimento dentro da área institucional e dentro da área clínica. Se o curso de vocês não tem isso, não está alinhado ao Código de Ética, tá? Preste atenção, você precisa sair do seu curso sabendo fazer sabendo realizar essas questões e entender que nós não damos laudo, nós não damos parecer e nós não damos diagnóstico, nós avaliamos, nós fazemos relatório de avaliação clínica e informe neuropsicopedagógico. Livro de neuroclínica e neuroinstitucional detalham muito bem isso, hein, pessoal? É importante vocês terem esse livro dentro daquela pastinha que eu falei junto do DSM-5, tá? Como é que eu vou saber tudo isso? Saiba fazer uma escolha de formação técnica de qualidade observando o selo da Sociedade Brasileira nela. Não tem o selo da sociedade, mas é o que você fez em algum momento? Participe das lives da Sociedade Brasileira e dos eventos que nós vamos ofertar para vocês de forma online. Estejam atentos quando sair, por exemplo, o 3º Congresso de Neuropsicopedagogia, o Congresso Sul-Brasileiro lá em Santa Cruz do Sul, o Congresso Paranaense lá em Cascavel. Fiquem atentos, a gente tem até no Nordeste o Congresso Nordestino de Neuropsicopedagogia. Fiquem atentos a esses parceiros da Sociedade Brasileira. Fiquem atentos, tá? Participe das nossas lives, então, principalmente agora no dia 14/10, para entender melhor a atuação do neuropsicopedagogo institucional e seja sócio da SBNPP e tenha acesso a esses materiais exclusivos que são orientadores para vocês. Para você. Você é sócio, você acessa, você usa. Cuidado, porque tem autoria esse material. Tá? É importante a gente respeitar e legitimar essa autoria. Porque você acessando como sócio, tem o cadastro para quem forem direcionados os materiais e depois sendo reproduzido em contextos que não são autorizados pela SBNPP, a gente vai avaliar e investigar o que ocorreu, ok? Isso é importante deixar claro para você, certo? Terceira competência, desenvolver pesquisa com foco no objeto de estudo da neuropsicopedagogia, respeitando o arcabouço teórico, tá? Fazer ciência, neuropsicopedagogia é ciência, a nossa profissão é embasada por ciência, tá? Então, desenvolver o teste,
validar com um artigo científico, publicar, levar para evento científico. Esse é o diferencial da instituição que oferece neuropsicopedagogia, tá? Tem que dizer por que isso dá certo ou não, comprovar com evidências. Isso é neuropsicopedagogia. Somos ciência, tá? Nós não vamos fazer análises subjetivas, relacionando o conceito com possibilidades, probabilidades que não se confirmam em evidências técnicas. Naquilo que eu posso ser palpável, que eu posso olhar, que eu tenho a evidência, que é o objetivo. Então, cuidado, tá? Neuropsicopedagogos, cuidados com as avaliações em que sugestões não são feitas baseadas no DSM-5, hein? E conheça o CID e o CIF, que também são importantes. Isso também é material do curso de neuro, tá? Diferenciar-se pela pesquisa científica, né, num processo de atualização profissional ou de estudos técnicos é fundamental para o profissional da neuropsicopedagogia. Gente, eu não tô falando aqui de fazer pesquisa, de jogar a palavra no Google, selecionar os artigos e ler. Eu tô falando de elaborar um instrumento de trabalho, aplicar em 100, 200 mil, 3 mil crianças e mostrar que a evidência é real ou não. Isso é pesquisa. Tem método rigoroso para isso. Então, vamos começar a diferenciar a pesquisa científica da revisão de artigo, da revisão de literatura. Vamos diferenciar isso. Pesquisar atividade não é prática do neuro. Eu vou pesquisar uma atividade para fazer hoje na minha sessão de clínica. Não vai pesquisar atividade, você vai ter um instrumento selecionado dentro de protocolo, gente. Presta atenção. Ah, vai fazer um jogo? Ótimo. Qual o objetivo do jogo? Isso você tem que dar conta como neuropsicopedagogo. Por isso que é importante esta sua competência. Embasar-se em teorias robustas de consistências, com evidências na rotina de trabalho do neuropsicopedagogo clínico institucional. Teorias robustas, neurociências, pedagogia, psicologia cognitiva, gente. Ponto. São essas teorias. Tá? Quem faz parte, quais são os teóricos? Assistam a live que vai falar disso. Também aqui, neste item, coloca o neuropsicopedagogo como quem produz o seu instrumento de trabalho e produz o conhecimento na sua área. Ele é autor daquilo que fundamenta o seu dia a dia. Esse é o neuropsicopedagogo. Ele não vai só buscar autores para colocar na sua prática, ele vai ser o próprio autor, ele vai publicar. Então, prestem atenção nisso também, tá? Prestem atenção porque hoje a gente vive uma onda de lives, uma onda de produção de conteúdo sendo disseminado de todas as formas na internet. Cabe a nós estabelecer um juízo sobre elas e compreender se elas estão dentro dos parâmetros que tem que se ter dentro da neuropsicopedagogia ou não. Preste atenção, tá? Compreender que os nossos instrumentos de trabalho são testados científico, pedagógico e clinicamente. Então, a nossa ciência se faz com base científica, pedagógica e clínica. Certo? Então, preste atenção de novo. Os nossos instrumentos, eles são sim, tá? Aplicados 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes até ficar pronto para eu levar para o meu paciente ou para o meu grupo de trabalho na institucional. Ele não é a atividade do livro que eu vou xerocar, tá? Com todo o respeito que a gente realmente, como pedagogo, trabalha dessa forma, porque é um instrumental que nós temos, né? A gente trabalha em outra, mas qual é o objetivo? Quais são as evidências? Qual é o desvio padrão? Qual é o ponto de corte para eu entender se está dentro, além ou abaixo do esperado para essa faixa etária? Eu preciso ter essa métrica. A neurociência nos coloca a objetividade, tá, gente? Não é a neuropsicopedagogia. A neurociência nos coloca a objetividade porque nós temos um padrão de funcionamento. A nossa aprendizagem tem um padrão de funcionamento, tá? Então, apesar de nós falarmos que ela acontece de formas diferentes, mas ela tem um padrão. Tem algo que é igual para todo mundo aí. E a gente precisa entender o que é. Se o seu curso de neuro não lhe explicou isso, é necessário fazer uma atualização nessas questões, tá?
Exercício da metacognição, o que é? Certo? Planejamento da minha formação profissional. O que é exercitar a metacognição, gente? É eu tomar consciência daquilo que eu preciso aprender em neuropsicopedagogia, daquilo que eu tenho que desenvolver como habilidade, como competência. É eu autorregular, autocontrolar o meu processo cognitivo de aprendizagem. Certo? É muito mais que se autoavaliar. É além de se autoavaliar, olhar para os resultados do que eu encontrei, por exemplo, e ter uma iniciativa para mudar isso em mim. Isso é um processo metacognitivo. Você vai fazer isso também na neuroclínica, né? Com o seu paciente, no neuroinstitucional. Se você tem que ensinar a essas pessoas que você atende a fazer isso, você também tem que fazer. O que eu não consigo? O que eu ainda preciso melhorar? O meu curso não me deu, existe algo chamado supervisão técnica, que você pode contratar um colega mais experiente para fazer com você, fazer uma troca de atividades, de serviços aí entre vocês, para vocês terem este apoio, certo? Então entendam, é autorregular os meus processos cognitivos. É saber que eu não escrevo bem, então eu preciso escrever melhor porque eu vou escrever relatório. É uma habilidade cognitiva, é uma função cognitiva que eu tenho que desenvolver. Se eu não fizer um bom relatório, como é que alguém vai me indicar? Como é que o pediatra, o neuropediatra vai me indicar para fazer uma outra avaliação? Escrita coesa, coerente, lógica, com ortografia e gramática, concordância gramatical e ortográfica, é básico, tá? Isso é o exercício de metacognição. E aí, meus queridos, entender, tá? Que conhecimentos exigem, então, a minha prática profissional? Eu acabei de dar um exemplo de uma função que é necessária, certo? O que eu preciso fazer para melhorar? Como é que eu vou fazer produção científica? Angelita falou agora há pouco, mas eu não sei o que é isso. Exercício de metacognição. Vamos ser constantes aprendizes e pesquisadores assim que assinamos o contrato para entrar no curso de neuropsicopedagogia, gente. Não é só fazer a formação, agora eu vou trabalhar e só. Não. Eu tenho que continuar fazendo produção científica, eu tenho que continuar estudando, eu tenho que continuar aprendendo e discutindo. Por isso a importância da referência coletiva da sociedade brasileira para vocês. Tá? Para quê? Para que toda essa sua formação, que você vai pensar a partir daquilo que você precisa desenvolver e que você identificou num processo de autorregulação, precisa estar alinhado ao código de ética, gente. Ok? 5 e última, em qualquer circunstância ter uma postura profissional adequada, tá? Então, código de ética da sociedade brasileira. Lembra da bolsa? DSM-5, código de ética, nota técnica 01, nota técnica 02, livro de neuroinstitucional, livro de neuroclínica. É a bolsa do neuropsicopedagogo institucional e clínico. Essas referências iniciais têm que estar lá, básicas. A gente vai aqui nos nossos ciclos de live e ampliando que outras referências que têm que fazer parte desse contexto, tá? E entender que nós transitamos na área da saúde e da educação. Então, eu não vou falar só com o professor. Eu vou falar com o neuropediatra, eu vou falar com o fonoaudiólogo, eu vou falar com o TO, eu vou falar com o psicólogo, eu vou falar com o otorrino. Entenderam? Até com o nefrologista infantil eu posso falar. Tá? Então, essa é a linguagem transdisciplinar, de fazer parte de uma equipe que necessite de uma parceria com outros profissionais de outras áreas. E pessoas que, por mais que tenham a formação que possa ser igual à minha, estejam em funções específicas. Eu tenho pedagogo na função de docente, eu tenho pedagogo na função do coordenador pedagógico, e entender que no momento que eu sou pedagogo e eu estou numa função, eu tenho que desempenhar aquela atividade. Né? Eu sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga, como é que eu vou atender? Conforme o serviço que for lhe solicitado, e você tem que ter o discernimento que você vai atender diferente, conforme cada função. Aqui nesse caso, neuropsicopedagogo e psicopedagogo, cada função é uma função. Mas do pedagogo, ele pode estar em diferentes funções. Por isso que a gente fala em área multiprofissional e multidisciplinar, certo? Então, entender que
sempre atuaremos em equipe, sempre atuaremos em parceria com outros profissionais. Nós não somos o dono da verdade. Nós contribuímos para que ela seja construída. Nós contribuímos para o processo diagnóstico, mas nós efetivamente não damos um diagnóstico. Conseguem perceber a diferença? E quem tem uma postura profissional adequada em neuropsicopedagogia sabe disso, tá? Pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Este é o meu e-mail pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo que ficou aqui do perfil profissiográfico, o que faz parte dele, quais são as competências que faz parte dele, mostrando conhecimentos, responsabilidades, habilidades, aptidões que vocês precisam ter para ser neuropsicopedagogos. Outras dúvidas técnicas que vocês queiram outras pessoas respondendo, que eu citei aqui, a professora Dayana, a professora Ana Lúcia, a professora Sueli, podem escrever para o conselho.ética@sbnpp. Dia 14 de outubro nós teremos uma nova live, ok? Aguardo vocês, espero que tenham gostado, é uma alegria estar aqui. Para as pessoas que estão me vendo pela primeira vez, sejam bem-vindas, é uma alegria contribuir com os conhecimentos de vocês, espero que tenham contribuído. Aos meus alunos que aqui estão, é uma alegria tê-los de novo aqui comigo, certo? Aos meus colegas de profissão e aos meus colegas do Conselho Técnico, um agradecimento especial, principalmente a gestão que acredita no nosso trabalho dentro da área técnica, que é o presidente, professor Dr. Luiz Antônio, que é a vice-presidente, a professora Rita Russo, e tem uma pessoa muito especial que eu tenho que agradecer aqui, que é a professora Bárbara Rosa, que é a nossa gestora administrativa e que me trouxe essa oportunidade, e ao pessoal do marketing através do Leonardo, que sempre nos ajuda e dá o apoio para que tudo aconteça da melhor forma. Dia 14/10 a gente fala de neuropsicopedagogia institucional. Um abraço grande, até lá!